Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Vamos retomar a leitura na página 112, A Paz Começa nas Almas. Hoje temos como leitora Regina e estamos sob a orientação da Cleusa. Lembrando que os nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, sempre através do mesmo link. E quem não tiver o link e quiser conhecer, participar, pode acessar o grupo do Facebook, Direito Sistêmico, grupo de estudos, e nós também temos um grupo no Telegram. O Telegram também é o mesmo, Dilena? O nome? Então, no Telegram também, Direito Sistêmico, Grupo de Estudos. E os nossos encontros, eles ficam gravados e todas as gravações estão disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. E é isso. Vamos começar? Então, passo para você, Cleusa. Obrigada, Helena. Obrigada, pessoal, que está aqui hoje. Presente os paulistas num feriado, né? E um feriado extremamente importante, que acho que tem a ver com a leitura, que a gente deve estar fazendo uma reflexão sobre isso também, né? Então, né? Obrigado por estarem aqui, obrigada a todos que vão assistir depois. E eu passo para você, Regina. Ou melhor, antes de passar para a Regina, tinha uma pergunta no Telegram, né? De alguém perguntando a respeito de como se tem alguma referência do que o Bert fala quando muda de país, né? Então, eu não sei se a Regina tem alguma coisa sobre isso, mas, na minha opinião, tipo assim, cada caso é um caso. E vai depender de como a pessoa faz essa mudança, né? Mesma coisa quando eu saio da casa dos meus pais, né? Então, a pátria vai ser para a gente como os nossos pais. Então, eu não preciso ficar eternamente na casa dos meus pais. Eu posso sair da casa dos meus pais, só fazendo isso em harmonia com eles, em gratidão pelo que eles me deram, levando o que eles me deram para frente. Né? Na minha opinião, em relação a mudar de país, eu acho que tem mais ou menos essa dinâmica. Né? Eu não sei para você, Regina, como que é isso? Então, isso me faz lembrar uma constelação em que havia uma questão de volta ao país de origem da mulher, era um casal. E eu sempre tenho comigo assim, eu procuro fugir mesmo daquelas constatações do Bert, quando se abre um campo, eu prefiro ficar sempre muito livre para o que vier, naquele caso. Concordo plenamente com você, Cleusa. É aquela questão daquela pessoa que vai se abrir naquele momento, né? Então, havia aquele conceito, né, do Bert de que a mulher segue o homem serve a mulher. E naquele caso, ele estava naturalmente totalmente aberto para o que acontecesse ali naquele momento, e o que o campo mostrou é que eles deveriam voltar para o país de origem dela. Então, para se saber qual é o movimento melhor, e o marido iria acompanhá-la, né? Ele até fez uma brincadeira no final. Faça o seguinte, coloque uma bandeira na sua casa do país também. Sempre saídas criativas, assim, o Bert, né? Para não chega a ser uma regra, né? Não pode ser mesmo uma regra. Então, a mudança de país me parece ser uma condição peculiar daquela pessoa, naquele momento da vida dela, e, portanto, não cabe uma regra geral. É a sensação que eu tenho.
Fala, Helena. Eu até vi lá e eu andei dando uma pesquisada, mas antes de falar as referências que eu achei aqui, eu até tinha comentado, né, no nosso grupo lá do WhatsApp de administração, que para mim sempre a postura, né? Quer dizer, com que postura que eu estou indo para outro país, com que postura que eu estou deixando, né? Então, se é aquela postura de estar agradecendo tudo que foi, do jeito que foi, né? E estar aberto, né? De forma é, é, humilde para esse novo também, eu acho que muda tudo. A nossa postura interna muda tudo, né? E aí concordo, né, com o que vocês falaram. O Bert trouxe algumas visões de um contexto, né? Então, tudo tem a ver com o contexto e a postura, eu acho que independente do contexto, caminha para uma boa solução. Eu dei uma olhada e assim, ó, é que eu não estou com os meus livros físicos aqui, mas eu vi que ele comenta numa constelação que ele retrata na Ordens da Ajuda. Depois eu consigo pegar, se alguém tiver com o livro físico, depois eu passo esses textos, aonde eu vi, para poder a gente referenciar as páginas e a gente põe lá no Facebook, no próprio comentário do vídeo, né? Então, na Ordens da Ajuda, ele traz uma constelação que fala sobre o destino. E aí foi num curso de treinamento em Salzburgo. Depois tem uma outra hora que ele fala da pátria, que acho que foi o texto que o René compartilhou e a Dilena compartilhou lá, que é no Pensamento sobre Deus. Aí tem um outro local que ele fala o país de origem. E aí isso está naquele livro Histórias de Sucesso na Empresa e na Profissão. Esse eu achei bem legal, porque ele também fala da empresa, quando a empresa vai para outro país, né? Então eu achei bem interessante. E tem um outro que é a concordância com a pátria, que está, a fonte não precisa perguntar pelo caminho, no item Tomar a Vida. Então, assim, eu dei uma lida nos textos, eu não estou com meus livros físicos, mas achei bem legal, até assim, para a nossa reflexão mesmo, né? Tanto para a pessoa que perguntou, quanto para a gente, porque são coisas, mudanças, né? Pode ser uma mudança de pátria, de cidade, de casa, né? Então, era isso. Existem tantos movimentos que levam as pessoas a mudar de país, né? Por exemplo, eu sei de uma moça que fez uma mudança, e porque ela mudou de país, ela pôde trabalhar questões ancestrais que ela provavelmente não trabalharia no país de origem, perto da família. Então, os movimentos são tantos, né? Essas possibilidades são tantas que a gente se abrir para ver essa pessoa nesse momento, nesse momento da vida, que sentido faz? Eu acho que sempre faz sentido, né? E dependendo da postura, como disse a Helena, nós podemos nos colocar de maneira grata, tanto ao país, ao nosso país de origem, quanto ao país para onde a gente vai, e essa postura vai ser decisiva, né? Eu concordo. Fala, Dilene. Então, essa pessoa, eu respondi para ela o que eu achava, né? E ela colocou que ela está insatisfeita, mas ela não quer sair de onde está. Bom, eu queria compartilhar um caso que é verídico, né? Que é o seguinte: são dois irmãos, o pai é brasileiro, a mãe é inglesa. Os dois meninos nasceram na Inglaterra e quando eles tinham, o mais velho acho que tinha 8 ou 9 anos e o mais novo tinha 5 ou 6, mudaram para o Brasil, foram morar em Florianópolis, maravilha. O pequenininho tinha 6 anos, foi alfabetizado em português. O menino só ficava dentro de casa, não queria saber de nada. O mais velho é brasileiríssimo, nascido na Inglaterra, mas é brasileiríssimo. Joga futebol, faz um monte de coisa, fez faculdade, está fazendo doutorado aqui no Brasil, não quer sair do Brasil. O outro só ficava dentro do quarto, nem para a praia ia. O ano passado, ele falou, não, eu quero, ele terminou o colégio, falou, eu quero ir para a Inglaterra. Foi para a Inglaterra, ele é outro garoto, outra pessoa.
dois irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, parecidos, só que um se sente bem na Inglaterra, outro se sente bem no Brasil. Ele tem essa liberdade de poder mudar. O menino está lá fazendo faculdade, fazendo um monte de coisas super bem. Olha, eu vi a foto dele, é que ele é bem próximo a mim. Eu vi a foto e disse, gente, não parece ele, parece outra pessoa. Então, é cada um, é cada um. Isso foi o que eu falei para a moça, cada constelação é uma constelação diferente. E só colocando no campo para saber, né, o que dá mesmo. Então, esse exemplo eu acho assim, que é muito legal, desses dois irmãos, totalmente diferentes. Então, é isso. Então, eu quis trazer isso para, se a pessoa for ver a gravação, ela está vendo, né, várias opiniões, né, em resposta à pergunta que ela fez lá no Telegram, né, que eu acho importante a gente estar passando isso e compartilhando, né, e não ficar só entre nós. Então, vamos para a leitura, Regina, agora. A paz começa nas almas. Como a paz pode começar na alma? De onde ela vem? Podemos alcançá-la por nossos esforços? Não. A paz é uma dádiva. O que significa paz? Paz é o que resulta quando lados separados, talvez inimigos, aproximam-se com respeito e amor. Isso é possível quando ambos os lados se conectam a uma outra força que os dirige e determina. Como nos conectamos com essa força? Pelo recolhimento. E o que significa recolher-se? Significa retirar a atenção do aparente e direcioná-la para a causa oculta por trás de tudo, a causa criadora que tudo sustenta. No recolhimento, eu me esvazio. Estar vazio significa estar direcionado para alguma outra coisa. Mais precisamente, fico vazio quando aceito tudo como é. Quando realmente aceito todo ser humano como ele é. Esvazio-me, principalmente, quando aceito meus pais como eles são. Quando aceito meu destino como ele é. Quando aceito o mundo como ele é. Sem julgar e sem desejar que algo seja diferente. Pois tudo, do modo como é, deriva da mesma causa. Na aceitação de tudo, tal como é, uno-me a essa causa e por essa atitude me esvazio de tudo, o que possa desviar-me dela. Quando abrimos mão do imediato e nos esvaziamos diante de algo diferente, aceitando tudo como é, quando nos unimos a esse outro e lhe permitimos que atue por nosso intermédio, o que ele produzirá? A paz. Eu sou como você, de uma conferência na Jornada Internacional de Trabalho, Toledo, Espanha, 2001. Recentemente estive em Israel. Nessa ocasião, fiz um passeio ao lago de Genizaré. Ali perambulou há cerca de 2000 anos um homem de Nazaré. Numa certa colina perto do lago, ele falou das 8 beatitudes. Havia nesse lugar uma paz maravilhosa. Podia-se sentir que era um lugar especial. Ali me lembrei do que Jesus disse sobre o que traz a felicidade a alguém. Abre aspas, bem-aventurados os pacíficos e os que trazem a paz. Eles são chamados filhos de Deus. Fecha aspas. E Jesus também disse, abre aspas, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Fecha aspas. É nas relações mais íntimas que se manifesta, às vezes, a maior intimidade e o maior ódio. Por que isso ocorre? É que nelas somos feridos mais profundamente. Mas não tanto por algo de mal que o outro nos faça. O que nos fere mais profundamente é que ele não satisfez a esperança que sonhamos. Felizes somos profundamente, felizes somos, porém, quando amamos os nossos inimigos e fazemos o bem aos que nos odeiam. Isso nos leva a um patamar superior, assim descrito por Jesus, abre aspas.
Meu Pai Celeste faz brilhar o sol sobre bons e maus, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Fecha aspas. Quem alcança esse amor brilha como o sol sobre todos, embora sejam diferentes, como são diferentes o homem e a mulher. E o Pai Celeste fez cair a chuva, o que traz bênçãos sobre cada um, tal como é. Meditei sobre isso no lago de Genizaré. Então, procurei entender o que se passa em nossa alma e que processo nos possibilita, em última análise, alcançar esse amor. Aí me ocorreu essa frase: amor significa reconhecer que todos, da maneira como são e apesar de suas diferenças, são iguais a mim diante de algo maior. Isso é amor. É o fundamento sobre o qual tudo pode desenvolver-se. E em que consiste a humildade? Na mesma atitude. Abre aspas. Reconheço que todos, por diferentes que sejam, são iguais a mim diante de algo maior. Fecha aspas. Humildade significa reconhecer que somos apenas uma pequena parte de uma multiplicidade e que a plenitude só se alcança quando todas as diferenças puderem ser colocadas no mesmo pé de igualdade e serem igualmente reconhecidas. O que acontece quando houve ofensas? Perdoar e esquecer é a mesma coisa. Abre aspas. Reconheço que todos, por diferentes que sejam, são iguais a mim diante de algo maior. Fecha aspas. Podemos fazer aqui um pequeno exercício de sintonização com esse amor. Cada um imagine que vai ao encontro de cada pessoa que o ofendeu ou o fez sofrer alguma vez na vida. E diga a essa pessoa: eu sou como você. Diga a cada um: eu sou como você. A seguir, imagine diante de si as pessoas a quem você fez algum mal ou de algum modo ofendeu. E diga a cada uma delas: eu sou como você. Você é como eu. O que sentimos no final de um exercício assim? Podemos exprimi-lo por uma única palavra: paz. Vamos dar uma paradinha e dar uma respirada depois dessa colocação. Né? Dar um tempinho para cada um poder fazer esse exercício, depois a gente compartilha. Todo mundo bem? Então, nesses dois textos que ele traz aqui, parece que tem um resumo de todas as ordens da ajuda, as ordens do amor, aquela coisa do meu lugar, né? Como eu encontro a paz. Uma palavra que a gente usa, né, no dia a dia, mas sem pensar o que significa realmente.
que é quando dois lados opostos se encontram e se veem como iguais. Né? Como é difícil quando dois lados, né, opostos se olham, conseguir se ver como iguais, né? Conseguir ver isso. Eu sou como você. Como é difícil quando alguém nos faz alguma coisa, a gente conseguir olhar para essa pessoa e perceber, você é como eu e eu sou como você. E outra coisa que esses textos traz para a gente, como facilitador, é essa coisa do esvaziamento, né? Na hora que eu estou diante de alguém para facilitar uma constelação, eu realmente conseguir estar ali aceitando tudo do jeito que é, tudo do jeito que foi, sabendo que tudo está certo como foi. Eu consegui estar em paz com os meus pais, aceitando meus pais como eles foram, aceitando aquilo que eles me deram do jeito que chegou até mim. Para mim poder trabalhar, aceitar também os pais da outra pessoa que está colocando ali a sua questão, né, diante de mim, do jeito que foi, do jeito que é, para que a coisa possa estar desenvolvendo da forma mais harmônica e mais profunda que pode ser. Então, se a gente fica muito presa em conceitos, às vezes a gente senta e já entra no julgamento, né? Então, a importância desse esvaziar. Eu cheguei aqui e sou o último diante dessa pessoa que está trazendo a história dela. Eu sou o último diante da história dela. Eu sou pequeno diante da história da pessoa que vem até mim para trazer a sua constelação. E essa coisa da gente trabalhar o não julgamento, hoje eu vi duas postagens diferentes falando da constelação e vi chamada de outras que eu não vi. A gente tinha uma postagem da Anitta falando da constelação familiar e mostrando que ela fez até uma tatuagem. Daí tinha uma postagem de uma repórter do G1 se referindo à tatuagem da Anitta, mas daí ela vai falar algumas coisas das ordens do amor, e daí fala que uma mulher que vai para uma constelação e acaba sendo obrigada a fazer alguma coisa. Então, tipo assim, ela começa falando coisa bem legal e, de repente, ela... Não sei se alguém viu essa postagem, né? Então, assim, a nossa responsabilidade quando a gente está diante de alguém que traz a sua história, para a gente não causar um dano a essa pessoa e alimentar esse outro lado que a gente tem que olhar e pensar, nós somos como vocês, né? Esses que estão atacando, que pseudociência, essa coisa toda, eles estão defendendo algo que para eles é importante, da mesma forma que a gente quer defender algo que para nós é importante. Então, é muito... A gente precisa estar lembrando sempre disso, de olhar o lado oposto e aceitar tudo do jeito que é. E continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, continuar levando em frente essas reflexões tão maravilhosas que o Bert traz para a gente em cada texto que a gente lê. Né? Eu Para acho ver que eu tenho a impressão de que, para mim, né, meu sentir, a chave, o que sustenta para mim esse lugar
de buscar reconhecer que eu sou como alguém que me feriu e como alguém que eu feri também, é quando ele diz aqui: amor significa reconhecer que todos, da maneira como são, e apesar de suas diferenças, são iguais a mim diante de algo maior. É muito recente na minha vida colocar em prática isso. Reconhecer em todas as situações, em todas as coisas, que há algo muito maior do que nós. Isso que dá um alento no meu coração. É isso que me acalma quando eu tenho esse impulso, né, do julgamento, ou de me indignar, ou até de me arrepender. Eu sei que nós todos temos responsabilidades pelas nossas escolhas, mas saber que esse algo maior, que para mim eu chamo de um amor maior que nos conduz a todos, é ficar do meu tamanho. Porque julgar é sempre querer crescer diante dos outros, né? Então, enquanto as oposições, as constelações, eu vejo com muita serenidade do quanto que esses opositores nos protegem, porque a gente sabe, né? As constelações tomaram um rumo tão mecânico, né? Com essa expressão que eu tenho certeza que o Bert jamais usaria, dela ser uma ferramenta. E aí as pessoas passaram a usar frases, as tais frases sistêmicas, chega a me dar um arrepio quando alguém fala em frases sistêmicas, porque as pessoas repetem. Eu já vi uma constelação uma vez de duas pessoas, duas colegas queridíssimas, que eu tenho certeza que fizeram isso com o maior amor, mas diante de uma situação, de um relacionamento, elas orientavam a pessoa a reverenciar diante do ex. Que na minha cabeça, naquele momento, mesmo sem querer julgar de fora, mas eu estava no campo, não fazia sentido, né? Mas elas eram de origem oriental. Então, essa reverência diante do outro era mais apropriada para os pais, né? E aquilo foi colocado como... E as frases, assim... Então, eu sei, assim, porque eu conheço as pessoas, eu sei que elas fizeram com todo amor, mas há uma tendência da gente não ficar realmente vazio. E se não ficarmos vazios e usarmos as frases tecnicamente, a consequência pode ser essa sensação aí que essa jornalista fala. A pessoa se vê obrigada a fazer um movimento ou dizer algo que ela não sente. Agora, quando a frase vem do campo, ainda que a gente não compreenda, a gente, o facilitador, o constelador, a pessoa sabe, a pessoa recebe aquilo como algo que realmente tem a ver com ela. Então, os opositores nos protegem, é isso que eu quero dizer, e estamos todos sendo conduzidos por esse amor maior. É isso que eu tenho para contribuir. Ótimo, Regina, ótima colocação, porque eu acho assim, que esse amor maior nos conduz a tudo e a todos em todos os momentos. E assim, a partir do momento que eu passei a sentir isso, a entrar nessa coisa que existe algo maior, né, os problemas ficaram bem mais fáceis de lidar. Eu acho assim, tem hora que eu fico pensando, nossa, mas como, né, está acontecendo isso e eu estou reagindo dessa forma? Porque eu sei que tudo tem um propósito, que tem algo maior que dirige, que conduz a todos, né? E esse exemplo que ele dá do sol que brilha, dos justos e injustos, eu acho assim essa frase maravilhosa, né? Ele brilha para todos, ele não está escolhendo, né? Então eu acho que assim, quando a gente se deixa conduzir por isso, a gente se sente fortalecido, E mais leve. mas com certeza.
Fala, Helena. A arrogância, né, de pretender saber o que é certo e o que é melhor para todos, ela pesa. Então, quando a gente fica desse nosso tamanho, de que estamos diante e conduzidos por esse amor maior, a vida fica bem mais leve. Para mim, pelo menos, tem ficado. Fala, Helena. É, a leitura foi me conduzindo. Quando começou aqui a falar da paz, né, que a gente precisa de esforços, e aí ele fala que não, a paz é uma dádiva, eu fiquei assim, não, mas como assim é uma dádiva, né? Aí depois, mais à frente, ele fala que precisa recolher, né, ir para o recolhimento. Eu falei, bom, aí eu ficava conversando comigo mesmo, né? E na vida que a gente tem hoje, né, que precisa de um esforço para a gente ir para esse recolhimento. Então, eu fui navegando por aí. Quando chegou essa parte do exercício, eu sou como você, e aí aquela minha pergunta que tinha ficado, né, como que é uma dádiva? Na hora, terminou a leitura, veio a resposta, né? Sabe quando você sente no corpo? Ah, é uma dádiva. E, e aí, até coisas que vocês comentaram, que ele começa a falar da humildade, né? Então, quando a gente reconhece que o outro, né, somos todos iguais, né? E fica leve. Como ficar leve? Porque esse negócio da gente querer, como a Regina falou, de saber, né? Querer crescer no julgamento. Tudo que a gente faz fora do nosso lugar traz um peso. Então, quando terminou esse exercício, né, que até antes de eu fui acompanhando conforme a Regina foi lendo, começou a me que dar um incômodo, assim, sabe? Mas depois, sabe quando vai tirando peso? Gente, como é pesado a gente querer ficar nessa posição de julgamento. E aí, o que que eu fui olhar aqui rapidamente também? Eu, pelo menos, né? E eu conheço algumas pessoas que têm esse mesmo conceito, que a gente pensa que dádiva é algo divino, né? E na descrição aqui do próprio dicionário, ele fala que a dádiva é a gente doar, a gente dar algo espontaneamente, né, um presente. Então, todos nós, né, não precisa ser só algo assim, é algo divino. Eu acho que por isso que na hora que ele falou assim, a paz é uma dádiva, eu falei assim, nossa, mas como que eu vou encontrar essa paz, né? Ai, e é isso, gente, as leituras são excelentes, porque a gente faz esse movimento, né? Às vezes você está preso num conceito, na hora me chocou, né? Porque ele traz esses textos e realmente faz a gente. É, um mix de emoções, né? Então, o exercício veio a resposta no corpo. E é isso. Eu gostaria de fazer mais uma observação. Esse último parágrafo. Quando abrimos mão do imediato e nos esvaziamos diante de algo diferente, aceitando tudo como é, quando nos unimos a esse outro e lhe permitimos que atue por nosso intermédio. É outra chave. O que ele produzirá? A paz. Porque esse recolhimento nos torna instrumento, né? Nos permite ficarmos isentos e entregues, confiantes para essa condução. Eu muitas e muitas vezes me coloco nesse lugar de me deixar conduzir. E, gente, é tão mais leve, é tão mais leve. Diante da minha crença, né, questão aí, uma questão religiosa, mas eu uso muito essa expressão, pedir a Nossa Senhora que coloque as palavras na minha boca. Isso em momentos muito decisivos da minha vida foi impressionante. Ao invés de dizer o que eu pensava, o que eu achava, eu me esvaziei e me coloquei disponível para ser um instrumento. Então, acho que é por aí. Ser um instrumento traz paz. Porque eu acho que realmente eu acho não, eu tenho certeza, né? O que ele trouxe de ensinamento principal para a gente é se colocar como instrumento, né? Eu estou aqui como instrumento
né? Estou a serviço, aquela coisa, eu estou a serviço do outro. Me coloco como instrumento para ajudar o outro a ver algo que estava oculto dentro da questão que ele está trazendo. Né? Então, assim, a gente está sempre refletindo e fortalecendo isso dentro da gente, vai nos conduzir cada vez com mais força, né, no caminho. Vai nos levar um dia, quem sabe, a passar tudo isso que realmente ele trouxe, que às vezes a gente percebe quando a gente está lendo, e que você não consegue passar para o outro com a intensidade que está dentro de você. Né? Principalmente quando é alguém aqueles que passam relâmpago, né? Que vem ali só para ver uma questão e vai embora. Você não consegue passar a profundidade do que está acontecendo ali, do que você está fazendo. Né? Que você não está fazendo um jogo de adivinhatório, não é um oráculo, né? Que é um olhar com amor para uma história, para a história assim, que te conduziu até ali, até aquele momento. Mais alguém tem alguma coisa? Tinha uma pergunta no chat, mas acho que você já respondeu, né, Helena? Ah, que ela estava querendo, não tinha ouvido o que era dádiva. Alguém tem mais alguma colocação? A gente vai ler mais um pouquinho. Vera Cirineu, não quer falar nada? Não, você já falava tudo. Então, vamos ler mais um pouquinho, Rubem? Eu sou como você, de uma conferência na Jornada Internacional de Trabalho, Toledo, Espanha, 2001. Recentemente estive em Israel. Nessa ocasião, fiz um passeio ao lago de Genezaré. Regina. Opa, desculpa, a purificação. É que eu voltei para ler É que, aquele parágrafo, desculpa. porque assim, né, Eu pensei assim, ele foi de novo no outro lago, mesmo nome. e uma coisa interessante, né, tipo assim, que nem às vezes a gente lê aqui, ele fala né, que naquele local que ele fez essa reflexão, né, Jesus falou das beatitudes, né? Às vezes a gente lê e a gente não liga que é o local do Sermão da Montanha, né? Onde ele trouxe as bem-aventuranças. Né? Às vezes você lê e assim, há 8 beatitudes e está tudo certo. Né? Apesar que depois ele cita algumas delas. Né? Então, ele fala, meditei, né, sobre isso, e ele, como sacerdócio, né, tinha essa coisa bíblica, né, mais presente do que a gente no dia a dia. E nesse local especial que ele trouxe esse conceito que você já reforçou, essa frase, né? O amor significa reconhecer que todos, da maneira como são e apesar das suas diferenças, são iguais a mim diante de algo maior. Isso é amor. É o fundamento sobre o qual tudo pode desenvolver-se. Então, eu acho essa frase assim, também assim, muito marcante nesse texto. Então, vamos para a purificação. A purificação. Há algum tempo procurei definir o que significa grandeza. O que torna grande uma pessoa? Cheguei a uma estranha conclusão. O que há de maior em cada ser humano é aquilo que o torna igual a todos os demais. Isso é o que há de maior. Toda diferença, para mais ou para menos, tira algo dessa grandeza.
No decorrer do tempo, a purificação tornou-se um conceito ou processo importante para mim. Ela desempenha, sob muitos aspectos, um papel relevante na mística cristã. Um de seus caminhos é a purificação dos sentidos. Um outro é a purificação do espírito. Purificação significa retirar o supérfluo para que fique o essencial, o definitivo. Na purificação do espírito, os pensamentos ficam de fora. Suprimem-se os conceitos, as teorias, a curiosidade. Por um tempo suficiente, até que nos abramos apenas e totalmente ao que se mostra. Quando nos expomos apenas à multiplicidade, tal como ela é, algo de essencial finalmente se manifesta. Então ficou subitamente claro para mim em que realmente consiste e como se realiza a real purificação. Ela se realiza na medida em que me torno igual a tudo. A tudo. Não apenas a todos os homens, mas talvez a toda criatura, sem me sentir superior a nada. Integro-me no todo como um entre muitos, totalmente igual e equiparado a todos. Fica bem claro que nesse processo cessa a distinção entre bons e maus, ou entre perpetradores e vítimas. Quando abrimos espaço a esse processo, quando nós mesmos nos tornamos abertos e grandes, reconhecemos também a eles a igualdade que lhes compete. Por conseguinte, a purificação permite que também se dissolvam em mim as diferenças entre perpetradores e vítimas, na medida em que os acolho de modo igual em minha alma, abrindo lugar a todos. É o grau máximo da purificação. Quando nos entregamos a ela, somos recompensados, pois ela nos preenche. Essa purificação não me diminui, pelo contrário. Nessa igualdade tenho tudo em mim, sem que o tenha buscado. Tudo me possui e me sustenta. Vamos dar uma paradinha de novo, porque é um texto, outra parte que vai, né? Alguém já parou para pensar que assim, se eu sou igual a tudo, eu sou igual a um sapo, a uma cobra, uma barata, né? Assim, que é o aceitar tudo do jeito que foi, que cada coisa, por mais que a gente tenha repulsa, às vezes, quando eu falo assim, eu não tenho medo de cobra, mas eu tenho pavor de barata. Põe uma barata na minha frente, eu quero sumir. E eu estou caminhando no mato, eu vejo uma cobra, eu não tenho medo. Então, é uma coisa meio... né? E quando a gente para desse texto, tipo assim, se eu sou igual a tudo, né, eu tenho que estar olhando para tudo realmente, para todo o reino mineral, todo o reino vegetal e todo o reino animal, né? Porque tudo faz parte, né, desse processo de criação. Fala, Vera. Esse segundo parágrafo, que ele fala, né, a tudo, não apenas a todos os homens, mas talvez a toda criatura, integro-me no todo como um entre muitos, totalmente igual, equiparado a todos. Me fez lembrar dos relatos de experiência de quase morte. Muitos relatos de experiência de quase morte, as pessoas relatam essa unidade com tudo e com todos. Né? Então, assim, e que traz essa sensação de amorosidade e de paz. Então, para mim, assim, eu gosto de ouvir esses relatos e bem, bem claro, assim, o relato das pessoas.
quando nós pensamos eu sou igual, a gente pensa normalmente no ser humano. A gente esquece dos outros reinos. Mas sem os outros reinos, o humano não sobreviveria. Né? O humano depende dos outros reinos. O humano depende do reino mineral, o humano depende do reino vegetal para poder viver, né? Então, eu tenho um amigo estudioso que ele fala: nós somos feitos de terra, a gente se alimenta de terra, né? Os povos originários que falam, né? A terra não é nossa, nós é que somos da terra. Na realidade, nós somos a terra, né? Então, daí você vai lá na expressão bíblica, Deus fez o homem do barro. E o homem, para viver, ele precisa de se alimentar do barro. A gente se alimenta do vegetal, que depende do barro para existir. Ou do animal, que depende também do vegetal para existir. Então, assim, se a gente não tiver isso, a gente não tem a matéria, né? É a matéria principal que fez o nosso corpo físico. É o reino mineral, é a terra, né? Então, a gente tem que aprender a olhar para esse eu sou igual a tudo e a todos, né? Independente de que todos fazem parte desse algo maior. Ou seja, nós dependemos da origem, né? Da nossa origem, o tempo todo, que é a Terra. Quando estava lendo esse pedacinho, esse texto, eu senti aquele pau cósmico. Então, assim, nós somos o cósmico, nós somos tudo, só falta nos dizer que nós somos deuses, porque essa força maior está dentro de nós. Então, nós dependemos da origem, que é o que a Cleusa colocou, a Terra. Nós somos feitos da Terra, e da Terra nós precisamos, né? Assim eu senti. E nós também somos deuses, né? Sim. Porque, como que eu vou colocar, né? Tipo assim, Deus criou a Terra, cristificou essa Terra. Se nós somos feitos dela, nós somos deuses também, né? Mas, assim, não somos só os humanos, né? Os humanos teve uma condição maior, né, no processo de evolução, porque o ser humano recebeu o pensar, que os outros reinos não. O ser humano recebeu o livre-arbítrio, que os outros reinos não têm. Mas... Tem uma passagem na Bíblia, inclusive, que diz isso, né? Que nós somos deuses, nós somos criados um pouco menor que ele. Por isso, é isso, Deus. Fala, Helena. Agora, com essa fala da Sônia, das nossas origens, e vocês falando da Terra, eu lembrei que nessa pesquisa da Pátria, tem um texto que ele fala da nossa pátria como a Terra. Depois eu vou... eu não salvei, não vi onde era, mas eu lembro que eu li. Depois eu dou uma procurada. Foi num desses livros aqui que eu vi. Interessante, né? Por isso que tem sempre essas perguntas do Telegram que você comentou, né? A gente reflete. É bom para todos. Depois eu compartilho. Mas alguém tem alguma colocação para contribuir? Alguma pergunta? Fala, Vera, Lúcia. Vera Lúcia Benite, fale. Olá. Você falou alguma coisa no início que São Paulo hoje está comemorando o Dia do Soldado Constitucionalista, né? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu hoje ouvi algumas coisas, alguma retrospectiva do que tinha acontecido e tal. Eu acho que eu gostaria de refletir um pouco sobre esse movimento que São Paulo teve e que teve tantas mortes, tudo isso.
Você tem alguma coisa para colocar? Não, alguma coisa essencial sobre a Revolução Constitucionalista eu não vou ter, porque, assim, foi a matéria que eu fui pior na escola, foi história. Então, eu não sou uma boa de história. E também não nasci em São Paulo, não estudei em São Paulo. Então, daí não, eu vim tomar conhecimento disso bem depois. Mas a minha reflexão é, houve uma revolução, muitas pessoas foram para a guerra. E as implicações que isso traz para as famílias, para os descendentes da pátria. E essas pessoas acabam ficando no esquecimento, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção, em um dos livros do Beto que eu olhei hoje, ele fala de alguma coisa, de uma canção que os soldados alemães cantavam quando ia para a guerra. Deixa eu ver se... Eu mexi em vários livros hoje. Ah, está aqui. Então, nesse daqui, Pensamentos a Caminho, o Bert fala que quando os soldados alemães iam para a guerra, eles passavam e diziam assim: olha-nos, Alemanha, te dedicamos à morte como a menor de nossas ações. Quando ela saudar nossas fileiras, nos tornaremos numa grande sementeira. Então, assim, muitos paulistas, muitas pessoas que viviam no estado de São Paulo, se transformou numa sementeira nessa Revolução de 32, onde eles defendiam a Constituição. E como fala, tipo assim, eles lutaram, eles aguentaram pouco tempo, porque era um grupo pequeno, com poucos recursos. Alguns meses depois, 3 meses, me parece, depois, eles se deram por vencido, mas depois de algum tempo, a Constituição venceu. Então, tipo assim, foi uma derrota que, no final, deu fruto, né? Só que, para isso acontecesse, quantas famílias ficaram sem seus entes? Quantos voltaram com a alma presa nos colegas que morreram? Né? Então, a reflexão que eu queria trazer sobre isso seria nesse sentido. Eu passei a dar valor para essas datas, para essas pessoas, depois que eu conheci a constelação e comecei a ver constelação com descendentes de pessoas que tinham ido para as guerras e o que isso tinha impactado na vida dos descendentes. E como a gente não valoriza essas pessoas que, assim, ofereceram a própria vida, né? Foram atrás em busca da morte, para deixar um legado para pessoas que nem se lembram deles. Então, a reflexão que eu queria trazer era nesse sentido, da gente estar, tipo assim, dando um lugar no coração para todos os que morreram dos dois lados, porque eram dois lados de brasileiros, os que defendiam uma causa e os que defendiam outra, né? Eram lados inimigos de pessoas que eram irmãos. E que a gente ouve algumas piadas assim, foi a guerra de paulista contra mineiro, porque por causa da política de café com leite. Né? Não interessa, tipo assim, o que eu vejo é assim, muitas pessoas foram sacrificadas nesse evento, e Verdade. poucos são lembrados. Né? Eu não sei o que você ouviu, se você tem mais alguma contribuição. Né? Hoje eu sinto muita falta da história que eu não aprendi na minha época de escola. Mas, infelizmente, eu tinha uma professora que só mandava a gente decorar a data de guerra, e eu achava aquilo horrível, e eu não queria saber. Tá certo. Acho que é isso mesmo.
no fundo, né, é que nós temos mesmo é que agradecer, né, a todos os dois lados, né, como as guerras que estão havendo hoje, né, são pessoas irmãs que, às vezes, uma parte da família está num lugar, a outra parte está no outro lugar, e eles estão guerreando, né? Mas eu acho que a gente tem mesmo é que incluir os dois lados. Eu já estava incluindo os paulistas, né? Foi bom que você falou, que eu já não estava, parece que foram soldados, né, federais que lutaram contra os paulistas, porque parece que o Getúlio Vargas ele tomou uma posição muito ditadora. Parece que os paulistas apoiaram o Getúlio Vargas entrar, mas depois ele começou a dar os estados para quem ele queria governar. E os paulistas se revoltaram, né? Queria que houvesse uma democracia. E parece que foram os federais, né? As Forças Armadas que lutaram contra os paulistas que mal tinham armas e tal. E eu já estava incluindo a vítima, né? Mas você tem toda a razão. Nós somos irmãos mesmo, e mesmo esses que estão lutando a favor de um exército e tal, eles também estão obedecendo ordens e muitas vezes não tem como mudar isso. Eles têm, no lugar que eles aceitaram na vida, servir a um exército, servir a um país, eles vão estar sempre sujeitos a serem comandados. Então, eles vão, eu penso que vão precisar ter obediência, né? Então, você tem razão. É legal que a gente olhe para isso, que a gente possa incluir, e não só o que aconteceu aqui, como o que acontece hoje, né? Uma porção de guerra. Eu acho que é legal a gente olhar para tudo isso, porque essas pessoas estão em busca de um ideal, em busca de um. Às vezes né, elas nem têm mesmo aquele ideal, mas elas têm que obedecer àquela ordem, né? Aquela hierarquia pelo lugar que elas É, desejaram assumir na vida, né? deixa eu só fazer uma colocação. Isso me traz muito a frase que o Bert cita em um dos livros, quando ele estava lá na África do Sul, que ele foi estudar com a dinâmica de grupo com os anglicanos, que fizeram a pergunta: o que que você sacrifica por quê? O ideal pelas pessoas ou as pessoas pelo ideal? Então, em todas essas guerras, as pessoas são sacrificadas em nome de um ideal, né? Então, assim, as pessoas que estão indo para a guerra não escolheram, né? Elas são sacrificadas em nome de um ideal. E a gente tem que trazer isso para o nosso coração. É verdade. Você queria falar, Dilena? Gratidão. Queria falar que é só colocar no Google que a gente vê a quantidade de notícias hoje falando sobre 9 de julho. Mas, na verdade, é melhor a gente ir num livro ou numa coisa, numa biblioteca escolar, que não vem sentimento, que vem só o relato da guerra. Daí a gente pode olhar por esse lado que você citou, de somos irmãos brigando pelo mesmo pão, mais ou menos isso, né? É isso. Obrigada. Eu acho que agora a gente para por aqui. Daí eu vou passar para a Helena, se ninguém tiver mais alguma colocação ou alguma pergunta. Então, está com você, Helena. Obrigada, Rê, pela leitura. Obrigada, Cleusa. Obrigada a todos pelas colocações. E lembrando que a nossa enquete para a votação do próximo livro que iremos ler vai até dia 11 e está disponível lá no Facebook.
no grupo de estudo, no grupo Direito Sistêmico, grupo de estudos. Tá bom? Uma boa noite, obrigada por todos que vieram, né? Hoje feriadão em São Paulo. E uma boa noite a todos, gente. Até a Obrigada. próxima Boa noite, terça-feira. obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso tem dois aspectos para a gente. Primeiro,